Você já ouviu falar de um clube de futebol que se recusa a contratar jogadores estrangeiros? Não é por falta de dinheiro ou fama, é por identidade. Hoje a gente vai contar a história do Athletic Clube de Bilbao, um time que carrega nas chuteiras o orgulho de todo um povo. 5 minutos para entender por que eles só aceitam jogadores bascos e como isso virou um símbolo de resistência. Tudo começou em 1898, no norte da Espanha. Um grupo de jovens locais e trabalhadores ingleses fundaram o Athletic Clube em Bilbao, no coração do País Basco. E para entender o que esse time representa, você precisa entender o que é o País Basco, uma região com língua própria, cultura própria e uma longa história de luta por autonomia. O País Basco é uma região localizada no norte da Espanha, com uma cultura, uma história e até uma língua completamente diferentes do restante do país, a língua basca, chamada de euskera, uma das mais antigas da Europa e não tem ligação com nenhuma outra língua do continente. Apesar de fazer parte da Espanha, o povo basco tem uma forte identidade regional, uma longa trajetória de luta por mais autonomia política e cultural. Isso influencia tudo por lá, inclusive o futebol. O clube adotou uma política informal, mas poderosa. Só jogar com quem é da casa. Nada de estrelas internacionais, nada de reforços milionários. Apenas jogadores nascidos no País Basco ou formados por clubes da região. Aqui estão alguns exemplos de jogadores bascos de destaque que marcaram a história do clube. Telmo Zarra foi um atacante que marcou época nas décadas de 40 e 50. Ele é o maior artilheiro da história do Atlético Bilbao e um dos maiores do campeonato espanhol. Uma curiosidade é que o prêmio de maior goleador da La Liga recebe o seu nome, o troféu Zarra. José Ángel Iribar é um goleiro que atuou entre os anos de 1962 e 1980. Ele é um ídolo absoluto do clube, considerado um dos maiores goleiros da história do futebol espanhol. Ele é chamado de El Chopo, que é um símbolo de orgulho basco também fora dos campos. Julen Guerreiro foi um meio-campista ofensivo que atuou nas décadas de 90 e 2000. Ele é um ídolo da torcida, ficou no clube por toda a sua carreira, mesmo com ofertas de gigantes europeus. Androni Iraola é um lateral direito que atuou entre 2003 e 2015. Durante os 13 anos do clube, ele se destacou por ser o capitão do time e um dos jogadores com mais partidas pelo clube. Após se aposentar, virou treinador e tem feito uma carreira de elite no futebol espanhol. Iker Muniain é um meio-atacante que atua desde 2009 no clube. Ele é o capitão atual do time e símbolo da nova geração. Ele estreou muito jovem e se tornou um dos principais nomes do elenco nos últimos anos. Artiz Aduriz é um atacante que atuou pelo clube por 18 anos, entre 2002 e 2020. Ele é um ícone recente do clube, artilheiro carismático e decisivo. Jogou até os 39 anos, sendo um dos grandes nomes do time nos anos 2010. Esses nomes representam não só o talento esportivo, mas também a identidade regional forte que o Atlético Bilbao mantém com orgulho há mais de um século. Mas calma, não é só quem nasceu no País Basco que pode jogar no Atlético. A política do clube é baseada em formação regional, não em nacionalidade. Isso significa que qualquer jogador que tenha sido formado nas categorias de base de um clube basco, mesmo que tenha nascido fora do País Basco, pode jogar pelo clube. Foi assim com Aymeric Laporte, por exemplo. Ele nasceu na França, mas veio ainda jovem para o Les Amas, a base do Atlético, e foi formado lá. Por isso vestiu a camisa do clube por anos. Outro exemplo é o goleiro Fernando Amorebieta. Ele nasceu na Venezuela, mas foi criado e treinado na base do Atlético até virar profissional. Resultado, virou titular e até jogou pela seleção da Venezuela. E ainda tem o caso de Jonas Ramalho, que nasceu no País Basco, mas é filho de pai angolano. Ele foi o primeiro jogador negro a atuar pelo time profissional do Atlético. E sua presença abriu caminho para que o clube refletisse mais sobre o que significa a identidade basca no século XXI. Ou seja, o critério principal é o vínculo com o futebol basco, seja por nascimento, formação ou raízes familiares. Isso reforça o compromisso do clube com a cultura local, mas sem ignorar a diversidade que também existe dentro do País Basco. O clube investe pesado nas suas categorias de base, chamadas Les Amas. É ali que nascem as novas promessas que vão defender o time com o coração. O Atlético Bilbao é muito mais do que futebol. É memória, cultura, resistência nas chuteiras. E você, acha que a tradição ainda tem espaço no futebol moderno? Essa foi mais uma das histórias que o futebol nos ensina a saber quem somos. Até a próxima.